Galerinha, tudo bom com vocês? Espero que sim, né? Estamos aqui continuando as nossas aulas para continuar para nossos trabalhos da última aula, né? Que a gente falou um pouco sobre o período regencial e como ele se desenvolveu, até o que seria depois o vídeo do Carlão falando sobre as revoltas. E a partir daqui a gente dividiu, eu e o Carlão, para pegar o segundo reinado, ele é a primeira parte, falando das questões internas, e eu pegarei com vocês as questões externas, né, falando da ação política brasileira com outros países da América Latina, inclusive com a Inglaterra. Beleza? Então é um conteúdo bem interessante, é um conteúdo que ele é novo, assim, é bom, boa parte dos estudos são novos, tem saído documentários, tem saído estudos e tem caído no Enem pra caramba essa nossa ação política internacional. Bom, lembrando que o Brasil, que a gente viu lá no período regencial, não é um Brasil pacífico. A população brasileira não é pacífica e o governo que se estabelece no Império também não tem nada de pacífico. Então, já de cara, vamos quebrar aquele mito de que o brasileiro ele não faz nada, que o brasileiro ele é pacífico, ele conversa tudo na base do diálogo. É o contrário. Se você for questão de colocar em questões numéricas, o Brasil até hoje é um dos países com maior índice de homicídio por uma arma de fogo do planeta. Então a gente supera, inclusive, alguns conflitos militares, como a Guerra do Iraque, por exemplo. Então a gente é um país muito belicoso. E a nossa estrutura de pensamento violenta e bélica, né, tipo, que visa a ideia da guerra, ela é antiga assim como acontece aqui no Império, vários exemplos dessa linhagem nossa ligada à vontade de fazer guerra ou entrar em conflitos militares, beleza? Então, num primeiro momento, a gente vai ver a relação nossa com a Inglaterra, num segundo momento, a gente vai ver a relação nossa com a Bacia Platina, com o Uruguai, e depois a Grande Guerra do Paraguai. Tranquilo? Então é praticamente nesse primeiro momento que a gente vai trabalhar. Tá. E num segundo momento a gente vai trabalhar sobre. Aliás, num outro momento a gente vai trabalhar sobre a Guerra do Paraguai. Então trabalharemos sobre nossa relação com a Inglaterra, com o Uruguai e com o Paraguai quando fala-se de política externa. Beleza? Características gerais, bem simples. Nós somos marcados nesse primeiro momento uma forte expansão territorial e militar, e depois também com uma questão envolvendo a economia da Inglaterra, que ora, muita gente fala, porque a gente era dominado pelos ingleses, e nossa economia era não sei o que, tudo da Inglaterra, e a Inglaterra a gente era lacaio e tudo mais, dos ingleses. Não, isso nem sempre está correto. Por vários momentos os brasileiros, a política brasileira imperial acabou rompendo relações diplomáticas, e isso gerava certas recessões, né, certas medidas contra a gente, e ao mesmo tempo voltávamos a ter novos diálogos com a Inglaterra. Então, assim, era uma história de amor e ódio e de alinhamento e separação que é constante na nossa história também. Por muitos momentos, Dom Pedro II, ele ignorava os ingleses como se eles não fossem nada, o que quebraria, por exemplo, aquela ideia de que o Brasil sempre esteve sob o domínio dos ingleses e coisas simples, como se fosse uma coisa linear, bonitinho. Beleza? Uma das primeiras contradições que o Brasil se envolveu com a Inglaterra vai ser a questão Christie. É o que a gente vai chamar essa questão devido a um saque que teve a um navio britânico chamado Prince of Wales, no Rio Grande do Sul, na qual o governo inglês exigiu o pagamento desse saque ao governo brasileiro, que por sua vez ignorou. Mas antes disso, tem um cara que a gente precisa citar. Vocês vão estudar ele aí no período, na parte interna, que foi um dos primeiros surtos de industrialização que o Brasil já teve, né? Que até então o Brasil era uma economia agrária, na qual a indústria brasileira nasceu morta por conta das alianças ou os tratados de navegação com a Inglaterra. E esse cara é um homem chamado Irineu Evangelista de Souza. Só lembrar do meme lá, do Irineu, você não sabe nem eu, né? Que é o Barão de Mauá. Esse cara, ele era um caixeiro, né? Trabalhava no comércio, estudou na Inglaterra e montou uma indústria de beneficiamento do ferro, de forjas metálicas, que vai desde ferrolho de porta, dobradiça de porta, até qualquer outro objeto comum que está no cotidiano dos brasileiros na época, na região do Rio de Janeiro, São Paulo. Ele montou uma indústria chamada Ponta da Areia, que por sua vez teve um grande desenvolvimento. Eles, cara, começou a se aproximar do governo brasileiro para estender, aumentar ainda mais as ferrovias, né, para separar a zona produtora de café com a zona exportadora em Santos. Então o objetivo era trazer o café pelas ferrovias e evitar as costas de escravos e de mulas, né, o que tornava o preço do café caro e o preço desse café sendo caro por conta do transporte tornava ele pouco competitivo no mercado internacional. Então ele vai ser um dos grandes responsáveis por esse projeto.
ao mesmo tempo ele vai ter uma riqueza, uma capacidade de acumulação de capital por conta dessas indústrias e por investir no setor financeiro brasileiro que ainda era carente, né, de investidores, ele vai ter uma grana que vai superar o PIB do Império. Sem falar que parte do Uruguai vai dever ele, né, umas revoluções que acontecem no Uruguai vai ser financiado por ele. Ele vai ter dinheiro na Argentina, ele vai ter dinheiro na Europa, até se tornar uma ameaça ao governo brasileiro, a do Pedro II, que vai fazer com que ele encontre sua derrota, sua bancarrota, que vai torná-lo um homem extremamente pobre, né, empobrecido. Beleza? Então, uma das medidas que, com o avanço da era Mauá, também inicia-se como ministro da Economia um cara chamado Alves Branco, que inicia e que cria uma certa tributação sobre os produtos ingleses. O que eles fazem? Alguns produtos brasileiros são isentos de alguns impostos, inclusive a tarifa Alves Branco, enquanto produtos internacionais seriam taxados por essa nova tributação, coisa que desagradou os ingleses. Para atingir o Brasil, os ingleses eles iniciaram uma campanha abolicionista, criando o que a gente vai chamar de Bill Aberdeen, que seria a proibição do tráfico negreiro do Atlântico. O Brasil, para se alinhar novamente aos ingleses, que ficaram extremamente nervosos com a tarifa Alves Branco, vai criar uma lei abolicionista também, chamada Eusébio de Queiroz, que nada mais é que uma lei para inglês ver. Tá aí esse ditado. Porque é a versão brasileira da Bill Aberdeen, que por sua vez proíbe-se a importação de escravos para o Brasil. Só que proibir a importação de escravos para o Brasil só abre o que a gente vai chamar de tráfico negreiro, torna o escravo mais caro, o café brasileiro fica mais caro, porque depende a maior parte dele dessa mão de obra, então criam certos problemas de ordem econômica. Porém, o objetivo dos ingleses não é salvar a população negra, é praticamente atingir a economia do Brasil, beleza? Que as embarcações que eram pegas traficando escravos eram afundadas no próprio Oceano Atlântico. E aí, após a questão Christian, a Inglaterra rompe relações diplomáticas e só vai voltar lá na Guerra do Paraguai, beleza? Questão platina, bem simples também. O Uruguai, ele sempre disputou com os rio-grandenses, né, com os gaúchos, áreas de pastagens. E a todo momento eles estavam em conflito, até chegou a Guerra da Cisplatina, que foi foi organizada uma solução pacífica a partir dos ingleses, né, com a independência do Uruguai, mas aí as hostilidades permaneceram na região. A Argentina tinha a vontade de anexar o Uruguai para formar o que seriam os Estados Platinos, né, que organizaria o controle da Bacia da Prata para o Atlântico, né, para o Cone Sul, né, que seria o Atlântico, e com isso controlaria tudo que entra e que sai para o continente. Beleza? Mato Grosso e o Paraguai seriam altamente atingidos com essa união. Então, os brasileiros, né, o Dom Pedro II, temendo essa proximidade, começou a intervir diretamente no Uruguai. Eu digo diretamente com o exército brasileiro, inclusive. Né? Então, a partir daí, iniciou-se ataques dos uruguaios aos gaúchos. O Brasil pega o exército, se alia ao Partido Colorado, que é o Partido Liberal, que era liderado por Rivera, né, contra o Partido Blanco, que é o Partido Conservador, que por sua vez vai se aliar com a Argentina e depois vai se aliar com o Paraguai, formado por uma aliança da Argentina chamada Rosas e Uribe, né, com o exército brasileiro organizado por Duque de Caxias, né, assim como a marinha brasileira também era forte. Eles conseguem tomar o Uruguai, expulsar o Oribes e desfazer a aliança do Oribes com o Rosas. O exército brasileiro também vai invadir a Argentina e cerca Buenos Aires, né, também tomando poder na Argentina. Então, de cara, em 1850, uma pancada só, até 1850, o Brasil consegue conquistar um dos dois países mais poderosos da América, o Uruguai e a Argentina, e controlando praticamente o Cone Sul. Lá no Paraguai havia um ditador, que por sua vez era filho de ditador, e iniciou-se uma política no Uruguai, do Paraguai depois da independência, a partir de outro ditador, que é um cara chamado Solano Lopes, que vai ficar descontente com essa aproximação do Brasil com o Uruguai. Beleza? Então vamos lá. Quem que é Solano Lopes? Dom Pedro II e Solano Lopes tinham quase a mesma idade. Nasceram ali, ó, se organizaram na política quase como símbolos de Estado. O cara que vai desenvolver, o político que vai desenvolver a independência do Paraguai é um cara chamado El Supremo, o governador Francia. Esse cara ele vai estatizar a economia do Paraguai, ele vai desenvolver os recursos para uma industrialização, e aí a partir daí o sucessor dele, o pai de Solano Lopes,
ele vai assumir o poder, vai acabar com o analfabetismo, eles vão enviar estudiosos e militares para estudar na Prússia, para estudar nos Estados Unidos, trazer informações e conhecimento. A partir daí, acredita-se que há uma certa independência do capital estrangeiro, já que o Paraguai ele tinha uma indústria autossuficiente. Eu não concordo muito com isso, porque parte da Inglaterra, assim como da França, eram credores do Paraguai. O Paraguai devia dinheiro aos ingleses. E os paraguaios não conseguiriam desenvolver uma indústria de ferrovia sem a ajuda de capital estrangeiro. Porém, os historiadores não têm um consenso em relação a isso. Há uma parte deles que não concorda com esse total isolamento, acredita-se que eu sou um deles, e outros acreditam que o Paraguai estava no modelo isolado, e isso, de certa maneira, inquietava a Inglaterra. Então, há também historiadores que acham que a Inglaterra interviu diretamente, forçando o Brasil e a Argentina e o Uruguai a lutar contra o Paraguai. Mas isso é uma outra história que a gente vai falar daqui a pouquinho. Porém, se fosse colocar o objetivo da Guerra do Paraguai, ou por que essa guerra ocorreu, a básica é o controle da Bacia Platina. O Mato Grosso precisava de contato com o Atlântico. Porém, esse contato seria só permitido se o Paraguai aceitasse a entrada de navios sobre o seu território, e coisa que o Paraguai não queria. Então era muito fácil quebrar esse equilíbrio alfandegário se outros navegadores, principalmente ingleses, estivessem acessando o seu território de maneira livre. Lembrando que a Bacia Platina, ela passa pelo Uruguai, ela passa pelo Buenos Aires, passa pela região do norte do Paraguai e chega até a região de Mato Grosso, onde a capital era Cuiabá. Então você vai chegar até o Sepotuba, que é a capital, que é a cidade de Cáceres. Então o interior da América Latina vai depender desse rio. E aí tá a tensão entre Brasil e Paraguai por conta desse controle, beleza? Então o principal motivo é isso, é o controle da Bacia da Prata. E aí quando o Brasil ele invade o Uruguai, destitui o Partido Blanco ao poder, o Solano Lopes inicia uma tentativa de negociação para manter a autonomia e a independência do Uruguai com Dom Pedro II, coisa que ele não vai ter muito sucesso. Então nessas discussões ele não vai conseguir conversar e criar uma solução diplomática com o Brasil em relação a essa navegação. E aí ele vai forçar uma política de hostilidade, né, que o plano dele era bem simples, era invadir o Mato Grosso, né? Então ele teria essa vantagem de invasão do Mato Grosso. Deixa eu só aproximar aqui o, o, o mapa para ficar mais fácil. O objetivo dele aqui, ó, aqui é a Bacia da Prata, ó, vocês vão ver aqui. Aqui é a Bacia da Prata. Então, o que aconteceria? Para forçar a negociação, o Solano Lopes ele invadiria o norte e depois desceria para o sul. O objetivo dele é chegar para o oceano e atacar diretamente o Rio de Janeiro. Ah, por que fazer isso? Porque atacar o norte do Brasil não era satisfatório, já que aqui é um vazio demográfico. Então, atacando diretamente a capital, o Paraguai teria uma grande vantagem. Só que para fazer isso, eles precisariam. Cadê? Eles precisariam. O Paraguai precisaria de apoio logístico sobre os territórios do Uruguai e do território da Argentina. E aí a gente vai ver mais para frente por que não vai dar. Então o que acontece? O que vai dar início à Guerra do Paraguai vai ser em 1864, quando o governo paraguaio aprende o próximo governador de Mato Grosso, vindo num barco chamado Marquês de Olinda. Quando essa embarcação é presa na região de Cerro Cora lá, esse governador ele acaba falecendo. Então isso exige medidas enérgicas que envolvem o governo de Dom Pedro II ao Paraguai, que por sua vez declara guerra ao Paraguai. As forças brasileiras elas não superavam 15 mil soldados, enquanto no Paraguai eles juntaram uma força militar de quase 65 mil soldados. A partir dali iniciou uma guerra que a gente costuma chamar de Guerra dos Miseráveis, né? Já que nem o Brasil nem o Paraguai estavam preparados para uma guerra dessas proporções. O Brasil volta a ter relação com os ingleses, financia parte do armamento e das tecnologias de canhões e assim por diante. Começa-se uma série de alistamento compulsório. O governo brasileiro praticamente faziam festas nas praças, fechavam as praças e saíam com os homens ali presos para o conflito. A partir daí essa guerra vai se desgastando. O Brasil, o Mato Grosso quase praticamente é tomado. A Argentina, com o Paraguai tentando atravessar seu território para chegar na região sul, ela entra na guerra contra o Paraguai, firmando um acordo com o governo brasileiro. O Uruguai, que estava com o Partido Colorado no poder, também se alia ao governo brasileiro.
né, por uma questão de aliança que vai desde a destituição do Partido Branco, e aí inicia-se a formação da Tríplice Aliança, na qual conseguiram reunir em média 55 mil soldados. A guerra pode ser dividida praticamente em 3 momentos. Num primeiro momento, o Paraguai quase consegue todas as vitórias. No segundo momento, as forças paraguaias não conseguem manter o controle na Bacia da Prata, na região do Rio Paraná. E aí o Bartolomeu Mitre, junto com o governo brasileiro, com o Duque de Caxias, consegue conquistar a Bacia da Prata e conseguem invadir junto nessa ofensiva, chegando no terceiro momento da guerra, no que seria a invasão de Assunção. A partir daí, o Duque de Caxias ele vê com a invasão de Assunção, né, que a ordem era para cercar, mas invadir, ele vê que o Paraguai não ia se render. Então, em quase 1867 já, com cerca de 2 anos corridos da guerra, o Paraguai já estava mostrando suas últimas forças. O governo, com a perda do controle da bacia da Prata, principalmente o Rio Paraná, o governo paraguaio não tinha como conseguir ajuda de ninguém, e a partir dali começa o massacre paraguaio. Então, a partir dali, boa parte das tropas paraguaias contraem varíola, que era chamado de bexiga, então morriam sim aos campos de batalha, aos montes, né? As tropas brasileiras, junto com os argentinos e os uruguaios, conseguem invadir, aniquilam a Assunção, que estava praticamente vazia. Só que aí o Duque de Caxias ele manda uma carta se demitindo, porque ele não tinha a intenção de ser o coveiro do Paraguai. E a partir dali o Conde Eu, que é o Conde Du, né, que é o genro de Dom Pedro II, assume o conflito e só compararia esse conflito se o Solano Lopes fosse preso ou morto. E aí coisa que acontece em 1870. E alguns historiadores falam de 1879, mas aí 69, né, mas a data mais confiável é 1870, na qual derrota-se o Paraguai. O resultado desse conflito, né, o resultado desse conflito, praticamente a derrota do Paraguai e a aniquilação da sua população. Acredita-se que em média 200 mil pessoas foram mortas. A monarquia ela ficou desmoralizada porque se mostrou incapaz de lidar com uma situação internacional, se mostrou defasado e obsoleto. O exército saiu poderoso, que praticamente ele se institucionalizou e se organizou. A partir daí lutou junto com o exército do governo republicano uruguaio e do governo republicano argentino e contra o governo republicano paraguaio. Então o exército brasileiro também se tornou republicano, então isso é questão importante. Parte dos escravos que lutaram na guerra se tornaram alforriados, coisa que trouxe insatisfação para as elites agrárias brasileiras, sem falar que resultou numa lei abolicionista nova, chamada Lei do Ventre Livre, para ajudar diminuir as tensões dentro do exército entre esses escravos que lutaram lado a lado, né, junto com brancos e pardos. Então eles viraram aquela ideia de irmãos de guerra, né, de irmãos de brothers in arms, né, e tudo mais. Então a abolição acabou se tornando uma luta também que o exército ia assumir, e a Lei do Ventre Livre é resultado dela. Houve uma hiperinflação de produtos básicos, né, principalmente na região de Mato Grosso. O sal foi o mais caro de todos eles, que era usado na época para preservação de alimentos e de proteínas e tudo mais. O território do norte do Paraguai e do sul do Paraguai vai ser anexado. A Argentina queria a divisão total do território paraguaio entre Brasil e Argentina, porém o Brasil foi contra esse projeto. A Inglaterra também apoiou o Brasil contra esse projeto. Então o Brasil pegou só a parte que seria objetivada para a navegação da Bacia da Prata, e a Argentina pegou a parte sul. E a partir dali, o exército brasileiro também contraiu varíola e espalhou por os grandes centros urbanos. Aí. Então, em vários lugares, principalmente em Cuiabá, morreu-se cerca de quase 1/3 da população cuiabana por conta desse surto de varíola, beleza? E com o fim da Guerra do Paraguai, inicia-se já quase a crise do Segundo Reinado. Então, já em 1870, a existência do Segundo Reinado está sendo fragilizada. E uma das principais frentes de oposição ao Império Brasileiro vai ser o próprio Exército, que se institucionalizou, organizou e se politizou. A partir daí você tem a baixa casta, assim como a alta cúpula do Exército, se tornando a principal oposição do governo monárquico. Beleza, galera? Então na próxima aula a gente vai falar da crise do Império, rapidinho. Segue com esse vídeo uma lista de exercícios com algumas questões para vocês fixarem. E eu tô com saudade de vocês. Lembrando, aguentem firme aí, a gente tá junto. Qualquer coisa, pode me perguntar no WhatsApp, pode me perguntar no e-mail, qualquer coisa do tipo, que a gente vai tentar se ajudar. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Abraços. Beijo.